Pessoal, agora a Pro vai explicar para vocês as atividades aí do livro didático que vocês deverão realizar, tá certo? Então, nós já havíamos feito algumas atividades, tá? Aí da unidade 2. Então, nós vamos começar na atividade 7, que está na página 35. Então, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão ler esta reportagem que está aí, né, com o título Mobilizadores em Rede. Então, façam a leitura com bastante atenção da reportagem, tá? Grifem as partes aí que vocês acharem mais importantes, acharem assim interessante do texto, tá certo? Aí depois vocês irão responder as questões referentes ao texto de A a E. Então a primeira tá lá assim, ó. Essa reportagem foi publicada em um jornal. Em que outros veículos de comunicação ela também poderia ser publicada? Então, além do jornal, em qual outro veículo de comunicação que a gente poderia encontrar essa reportagem? Então, vocês vão escrever lá, tá? Aí a gente tem a questão B, o lead, né? É um parágrafo introdutório em uma notícia ou uma reportagem. Ele resume o assunto tratado no texto principal. Identifique o lead no texto que você leu e verifique se o título e o lead informam o leitor sobre o conteúdo da reportagem. Então, o que é o lead? Antes de eu começar a reportagem em si, vai ter sempre um primeiro parágrafo onde vai ter uma espécie de um resumo da reportagem. Por que o texto traz isso? Para chamar a atenção do leitor, tá certo? Então, você vai procurar na reportagem se existe ele, tá? E aí você vai ler e vai responder a questão, tá? Depois a letra C. Qual é o assunto dessa reportagem? Então, essa reportagem aí que vocês fizeram a leitura, Mobilizadores em Rede, do que ela está falando? Qual é o assunto que ela está tratando? Aí na sequência D, por que esse assunto é importante? Então, o assunto que ela tratou ali, que a gente já respondeu na letra C, por que esse assunto é importante? Por que esse assunto gerou uma reportagem? Né? Então, para ele ter gerado uma reportagem, ele deve ter uma importância. Então, que importância é essa? Tá? E depois, a letra E. Que importância teve a greve dos alunos aí para os criadores, né? Da plataforma, aí, criadores do Lindsay Mollier, né, para os criadores aí do Meu Rio. Então, qual foi a importância aí dessa greve de alunos para ter gerado essa reportagem e todos esses itens que foram apresentados? Depois o exercício 8. Tá lá assim, ó. Com base nas informações representadas na reportagem da atividade 7, preencha o quadro abaixo. Depois responda as perguntas. Então, primeira coisa, vocês vão completar este quadro. Então, este quadro, primeiro ele traz lá as fontes utilizadas, que são alguns nomes, né, que são nomes de algumas personalidades. Aí vocês vão completar usando o texto. Qual é a profissão de cada uma delas? Tá certo? E na outra parte da tabela, por que elas são citadas? Então, por que essas pessoas foram citadas? Tá? E no finalzinho da tabela, que importância tem a participação dessas pessoas na reportagem? Então, além da importância delas terem sido citadas, né, cada uma na sua particularidade, e por que no geral elas foram citadas? Qual é a importância delas aí no geral? Tá? Aí o exercício 9 tá lá assim, ó, copie da reportagem uma frase para cada parte solicitada a seguir. Então, vocês vão voltar lá, tá? E vocês vão colocar aí um pedaço da introdução do assunto. Então, uma frase que represente a introdução do assunto, tá? Depois, uma frase que representa a importância do assunto. Depois, a letra C, o depoimento de Miguel Lago. Então, vocês vão colocar uma frase que representa o depoimento do Miguel Lago. Na letra D, uma frase final de efeito. Então, na hora que eles fecham o texto, que ele fecha a reportagem, você vai escolher uma frase aí de efeito que foi colocada e vai transcrevê-las aí, tá certo? A 10.
Tá lá assim, ó. Busque na reportagem as palavras lembra, conta, avalia e afirma. Que sentidos elas atribuem ao texto? Então, toda vez que na reportagem eles usaram lembra, conta, avalia, afirma, por que eles usaram esses termos, essas palavrinhas? Lembra lá na hora que a professora explicou sobre a notícia, sobre a reportagem, que elas precisam ser provadas, eu preciso de prova, lembra? Quando eu diferenciei de fato, de opinião, então, é aquele item lá que vocês vão usar para responder isso daqui. Vamos relembrar. Então, por quê? Por que ele vai sempre usando essas palavrinhas? Tá? A 11. Releia a frase retirada da reportagem Mobilizadores em Rede e responda as questões. Nunca o tempo passou tão rápido para mim. Tá? Aí, letra A. Essa frase está expressa em. Então, que tipo de discurso eu usei nessa frase que está sendo usado? É um discurso direto, é um discurso indireto? Então, vocês vão escolher a alternativa correta e assinalar. Aí, a letra B. Se você fosse reproduzir essa fala com suas palavras, como seria o resultado? Então, quando você falou lá, ó, quando foi falado no texto, nunca o tempo passou tão rápido para mim, tá? Se você fosse reproduzir essa fala com suas palavras, como seria o resultado? Tá? Não que tenha passado para você, tá? Você vai transcrever como se você estivesse falando pela pessoa, entendeu? A frase está em primeira pessoa. Você vai transcrever essa frase em terceira pessoa, como se você estivesse falando de alguém, que a vida passou, o tempo, né, passou muito rápido para alguém. Então, como ficaria essa frase na terceira pessoa? Aí depois o exercício 12. No exercício 12, a gente tem aí um outro texto, tá? Que ele traz lá assim, leia agora outra reportagem e em seguida preenche o quadro comparando-a com a atividade 7. Então, aí é um quadro comparativo. Você vai comparar este texto com o texto lá, Mobilizadores em Rede. É a atividade que a gente já está acostumado a fazer na sala, tá certo? Então, vocês vão fazer um xizinho aí no que tem, no que não tem, fazer algumas observações em específico, tá certo? Depois, a questão 13 já tá acabando, calma aí. A questão 13 tá lá assim, ó, identifique nos textos das atividades 7 e 12 as partes em que se divide a reportagem escrita. Então, vocês vão nos dois textos e vão colocar assim, ó, aqui é o vão fazer uma chave, um colchete, aí fica a critério de cada um, tá certo? Então, vocês vão colocar lá assim, ó, por exemplo, no texto mobilizadores, você vai ler e falar assim, ó, desse parágrafo até esse, eu vou ter a introdução. Desse parágrafo até esse aqui é todo o desenvolvimento, é todo o corpo do texto. E nesse parágrafo aqui eu vou ter a conclusão, tá certo? Então é só isso que vocês vão fazer, tá? Só grifar assim, faz um colchete, uma chave do lado do parágrafo, tá certo? E pra gente finalizar o último exercício de hoje, tá? Dessa unidade, tá lá assim, ó. Verifique nas frases a seguir, retiradas do texto da atividade 12, qual expressa opinião e qual aborda um fato. Justifique sua resposta. Então, aí, na letra A eu tenho um parágrafo e na letra B eu tenho outro, certo? Então, vocês vão me dizer, um é fato, o outro é opinião. Então, vocês vão me dizer aí qual é o fato e qual é a opinião. E explicar por que vocês chegaram a esta conclusão. Tá certo? Então, do livro, nós vamos parar por aqui essa semana, tá? Depois a professora, a gente vai marcar uma aula na semana que vem e a gente faz a correção dessas atividades, tá certo? Então, qualquer coisa a professora está à disposição, só mandem para mim lá no Conexão, mandem uma mensagem, tá? Lá no Conexão e a professora responde, esclarece as dúvidas que venham a surgir, tá certo? Então, beijos a todos e até a próxima.